Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão o comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. É aqui nossa leitura, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, e como cristãos, um ponto importante a considerar é a destinação final de cada ser moral que Deus criou. E quando nós fazemos essa consideração do fim dos seres humanos, do fim dos anjos, há 2 atitudes e posturas, e eu creio que era isso que o apóstolo Pedro intencionava quando ele escreveu sua epístola e essa parte da epístola. A primeira postura e atitude é a postura de desencorajar qualquer que, conhecendo o Evangelho e a palavra de Deus, negando, assume uma postura de um falso mestre. Esse texto serve para desencorajar isso. Mas há uma outra. A outra é a postura de que nós devemos anunciar que haverá uma justiça para esta forma de mal. Porque o falso ensino é uma forma de mal acentuada, pois desvia pessoas do caminho da verdade e as conduz à perdição eterna. Então, estas palavras nos levam a perceber que existe uma necessidade de anunciar que estas coisas, essa postura, falsos mestres, ensinos errados, levam as pessoas à destruição. Portanto, é uma forma de mal e haverá justiça para isso. E as pessoas, então, sem temor a Deus e a sua palavra, que buscam aproveitar-se do nome de Deus e promover o erro e a perdição de outras pessoas, elas serão responsabilizadas por isso, grandemente. Nós falamos nas 2 mensagens anteriores, lendo e estudando esses versículos 1 ao 3 do capítulo 2, sobre os falsos mestres, como identificá-los. Eu disse aos irmãos que Pedro nos mostra que nós os identificamos pelo ensino de heresias, nós os identificamos pela conduta imoral, nós os identificamos pelas práticas pastorais erradas, comerciais, motivadas por avareza. Nós falamos também sobre as heresias destruidoras, no último estudo, olhando esses 3 primeiros versículos. Então, apresentei aos irmãos alguns movimentos religiosos conhecidos que trazem erros a respeito da salvação, heresias quanto à salvação, salvação por obras, evangelho da prosperidade, trazem heresias sobre a natureza de Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a Bíblia, com falsas revelações, com mudanças e adequações na mensagem da Bíblia, heresias sobre a natureza da igreja. E hoje, então, eu quero que a gente olhe para esses versículos para considerar agora o ensino que ele traz para nós sobre o fim daqueles que cometem o pecado de serem falsos mestres e ensinarem coisas erradas. Qual será o destino dessas pessoas? Como que Deus as tratará? O que as aguarda?
É isso que nós vamos olhar. E vamos ver algumas objeções a esse ensino que é proposto por esse texto. Então volta aí no versículo de número 1. Eu quero que vocês observem comigo o final do versículo 1 e o final do versículo 2. O texto diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o versículo de número 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Final, diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que o apóstolo Pedro está aqui ensinando para nós, irmãos, é que o fato de pessoas surgirem em meio da igreja e começarem a ensinar doutrinas falsas, trazem sobre elas próprias, nas palavras aí de Pedro, repentina destruição. Essas pessoas que pela sua conduta imoral acabam por promover a imoralidade de outras pessoas, de acordo aí com o versículo de número 2 que fala, e muitos seguirão suas práticas libertinas, essas pessoas acabam por criar escândalo à verdade. Final do versículo 2, meio do versículo 3 diz que eles usam de palavras fictícias, ou seja, são pessoas que enganam deliberadamente com a sua mensagem, e há justiça para isso. O que Pedro está dizendo é que todas essas coisas que são más, promovem imoralidade, eles criam escândalo à verdade, eles usam de palavras fictícias, são enganosos, deliberadamente enganosos. O que a Bíblia está dizendo é que há justiça para isso, que há uma condenação certa e definida. Essa condenação é um juízo em um estado eterno de separação de Deus, de aflição punitiva, de castigo. É isso que Pedro está dizendo quando ele diz nos versículos 1, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Final do versículo 3, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. A Bíblia está ensinando aqui que haverá justiça, que haverá castigo, que haverá punição para esses ímpios. Agora, existem algumas objeções que têm sido levantadas a essa doutrina, a doutrina da condenação eterna, do castigo dos ímpios, dos pecadores. Uma dessas objeções sustenta que essas palavras de Pedro aqui, quando ele fala de repentina destruição, versículo de número 3, quando ele fala a sua destruição não dorme, argumenta que a ideia de destruição aqui nesse texto é fim de existência, uma aniquilação. Ou seja, o que a Bíblia estaria dizendo é que as pessoas que permanecem no pecado, na incredulidade, na rebelião, promovendo a injustiça, como nesse contexto aqui o falso ensino, essas pessoas serão privadas da imortalidade após essa vida e serão destruídos, que seria simplesmente reduzidos à inexistência. Com essa declaração, essas pessoas negam uma doutrina bíblica de uma condenação eterna, de um castigo eterno. Isso é uma falsa doutrina. Às vezes ela vem na forma em que declara o seguinte: os seres humanos são criados mortais. Se eles forem fiéis a Deus e seguirem Jesus Cristo e forem boas pessoas de acordo com o ensino da religião, da palavra de Deus, eles vão ganhar a vida eterna. Mas se eles não forem, continuarem pecadores, injustos, promovendo o erro, então quando eles morrerem, eles são mortais apenas e eles vão simplesmente deixar de existir e ser aniquilados. Isso é falsa doutrina. E ela não é novidade, ela surgiu na história da igreja, no século IV, um homem chamado Arnóbio começou a promover esse ensino de que Deus não puniria eternamente pessoas, o que a Bíblia ensina, o que Pedro estaria dizendo com destruição, que as pessoas simplesmente deixariam
de existir, seriam aniquiladas. E essa doutrina ela está presente hoje em vários movimentos. Por exemplo, Testemunhos de Jeová sustentam essa doutrina, os adventistas do sétimo dia sustentam essa doutrina, e ela está sendo disseminada em alguns círculos evangélicos. Recentemente eu vi alguns vídeos de pastores de igrejas evangélicas promovendo essa doutrina, e em grupos religiosos na internet que estavam promovendo essa doutrina. Então eu quero fazer uma breve análise aqui desta palavra em outros textos bíblicos, para que a gente entenda o que quer dizer realmente essa destruição, como Pedro a traz aqui. O verbo de onde origina essa palavra, esse substantivo destruição, ele é usado no Novo Testamento no sentido, por exemplo, de perdido, e não destruído no sentido de aniquilado. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, nós temos aí 3 parábolas, ensinos do Senhor Jesus Cristo, e nós temos nas 3 palavras uma situação onde Jesus usa esse verbo, de onde Pedro tira a palavra destruição. No entanto, o contexto é muito claro, e a nossa tradução capta muito bem isso. A ideia não é de destruição, de fim de existência, mas é a ideia de perdição. Lucas 15, versículo 1, nós lemos assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você observar aí na projeção, eu deixei sublinhado aí a palavra ovelha perdida, porque é o termo que Pedro usa. E observe que a ideia de destruição como um fim total não se encaixa de modo nenhum na palavra de Jesus, porque a parábola é um pastor que sai e encontra a ovelha perdida, e ele a resgata, a toma para si, ou seja, ela ainda existe, é um animal a ser alcançado, a ser cuidado. Então não tem nada a ver com destruição no sentido de aniquilação, de fim de existência. E esse conceito vai ser usado por Jesus aqui no Evangelho de Lucas em sequência. Na sequência aí do texto, ele conta a parábola da dracma perdida, que é a mesma ideia. A mulher perde a sua dracma, a sua moeda preciosa, e ela sai varrendo toda a casa, faz aquela limpeza até encontrar aquele valor, aquela moeda. Estava apenas perdido, e não que tinha sido destruído e estava inalcançável. E nós temos aí no final desse capítulo 15, versículo 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Nós vamos encontrar aí nessa história o relato do encontro do pai com aquele filho que havia saído de casa e depois, arrependido, voltou para o pai. E o texto nos diz lá no versículo de número 24, palavras do pai na parábola: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho, ele não morreu e deixou de existir e ficou inalcançável pelo pai. Não é essa a ideia. A ideia é que ele estava fora do caminho, fora do amor, da proteção, do cuidado, da obediência do pai. Perdido nesse sentido. E agora ele pôde ser resgatado, recuperado. Então, esse é o contexto aqui do uso dessa palavra e desse termo nas Escrituras. Aí em Mateus capítulo 10 e 28, a gente tem um outro uso desse termo, e ele expressa exatamente a mesma situação. Não um fim de existência, mas uma existência e uma determinada condição de punição.
Observe, Mateus 10 e 28, Jesus ensinou assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E a tradução nossa que usa perecer, mas é o mesmo termo do grego. E a ideia é arruinar, é destruir, não no sentido de deixar de existir, mas de arruinar, de levar a pessoa a uma condição de ruína, a sofrer as consequências do seu pecado pelo juízo de Deus. Essa aqui é a ideia que a Bíblia apresenta desse termo. Então, quando o apóstolo Pedro usa esse termo na sua forma substantiva lá para referir-se à condição final dos falsos mestres, ele está se referindo à sua perdição, à sua ruína, à consequência danosa pelo castigo de Deus por causa dos seus atos, por causa das suas injustiças, no caso, promover o erro entre a igreja. E esse entendimento, irmãos, ele condiz e se harmoniza com o ensino da Escritura a respeito do inferno e da realidade que sim existe um castigo eterno para os ímpios. Por exemplo, um autor estudioso do Novo Testamento, ele faz uma avaliação de vários textos da Escritura que usam o termo usado pelo apóstolo Pedro, o Huckman, e ele diz assim: quando utilizado para descrever o destino último daqueles que não estão em Cristo, aí ele faz uma citação de textos onde esse mesmo termo é usado. Mateus 28, 10 e 28, nós lemos esse texto já. Mateus 18 e 14, Lucas 13, versículo 3, João 3 e 16, quando fala lá sobre perecer, para que não pereça, mas tenha vida eterna. João 10, 28, Romanos 2 e 12, Filipenses 3, 19, 2 Pedro 2 e 1, né, o final do nosso texto aí, final do versículo 1, o texto que nós estamos estudando. 2 Pedro 3, 16, Huckman diz que significa perdição eterna. Uma perdição que consiste na perda interminável da comunhão com Deus, que é ao mesmo tempo em estado de tormento e dor interminável. Então, quando você faz um estudo honesto do termo à luz dos textos da Escritura e do que a Bíblia ensina um castigo eterno para aqueles que não se arrependem, que promovem o mal, que promovem a injustiça, como os falsos mestres, que promovem a injustiça pregando mentiras, ensinando mentiras. O fim dessas pessoas nos textos, no ensino da Escritura, é um castigo eterno. Então é esse o sentido do ensino do apóstolo Pedro aí no capítulo 2, quando ele fala que essas pessoas estão trazendo sobre si mesmas repentina destruição. Ou seja, é o juízo, é a condenação de Deus que essas pessoas estão trazendo sobre elas. Agora, quero que a gente analise outras passagens da Bíblia para a gente entender, importantes de serem compreendidas, porque são passagens levantadas como argumento para negar a existência de uma condenação eterna. As pessoas que disseminam essa heresia, né, os falsos mestres, que pregam que não existe uma condenação eterna, eles usam alguns textos da Bíblia focando em algumas palavras. Por exemplo, a palavra Sheol no Antigo Testamento. É dito sobre essa palavra que ela refere-se apenas à sepultura ou estado de morte de todos os homens, justos e injustos. Então eles dizem, se você estudar o Antigo Testamento, toda vez que ali tem a palavra Sheol, que às vezes é traduzida na nossa linguagem portuguesa para inferno, é uma tradução errada, porque inferno seria o lugar de punição dos ímpios, mas a palavra Sheol refere-se à sepultura ou ao estado de morte, ao reino dos homens na morte, a situação dos homens na morte. E quando você estuda esse termo no Antigo Testamento, e o seu uso no Antigo Testamento, realmente essa palavra ela é mais claramente usada para se referir à sepultura e à
condição, ao estado de morte, seja de justos, seja de ímpios. Porém, é justo traduzi-la como inferno, porque existe uma realidade no Antigo Testamento em que Deus já ensinava que sim, as pessoas morrem, são sepultadas e vão para uma condição ali, um estado de morte, mas elas continuam existindo com destinos diferentes. Há justiça em você fazer essa tradução quando você percebe pelo ensino, pelo contexto, que ali se refere ao destino daqueles que são ímpios. Por exemplo, Salmo 73 é um dos salmos que eu mais gosto, e isso é muito claro no Salmo 73. O versículo de número 16 ao 18 diz assim, palavras do salmista Asaf: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele está refletindo sobre os ímpios. E como que muitas vezes os ímpios, nesta vida, aparentemente vão melhor, né? Estão em melhor condição, têm melhor saúde, prosperam mais do que os justos. E aí ele diz essas palavras. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Opa! Asaf está nos mostrando que havia uma crença provada por Deus de que o fim, o destino final dos ímpios, ele era diferente. Até que entrei no santuário de Deus e atinei, ele diz com o fim deles, ele não diz com o fim de todos, deles, dos ímpios. Versículo 18, que fim é esse? Olha como ele escreve na poesia: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ele está falando aqui do fim dos ímpios. E ele diz, quando chega o fim, o Senhor põe eles em lugares escorregadios, ou seja, eles não se firmam mais sozinhos. E o Senhor os faz cair em destruição. Essa destruição não é aniquilar, não é simplesmente deixarem de existir. Olha o versículo 19. Como ficam de súbito assolados. Um ser que teria deixado de existir ficaria subitamente assolado? Não. A ideia é que os ímpios, após a sua morte, após o seu fim, eles se deparam com uma situação tão terrível pelo juízo de Deus, porque o texto diz no 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios, ou seja, a ação de Deus os leva para uma condição onde, de repente, eles ficam ali assolados, subitamente, se deparam com a situação terrível, o texto diz totalmente aniquilados de terror. Essa é a condição das pessoas após a morte dos ímpios. E é isso que Asaf está dizendo. Olha, quando eu contemplo o fim dessas pessoas, mesmo que em vida elas possam ter aparentemente ido muito melhor do que nós, mas quando eu olho para o fim, para o destino eterno dessas pessoas, nossa, é terrível. É terrível. Serão assolados, aniquilados de terror. Ou seja, ficarão assim, destruídos, sem força. A ideia de aniquilados aqui é aniquilado pelo terror, ou seja, tão apavorados, que eles não terão ação, não terão força. Essa é a situação aqui. E em contraparte, olha o versículo de número 23. O Salmo diz assim: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o fim do justo. Ele, como justo, declara: eu estou sempre contigo, apesar de tudo aqui nesse mundo, e eu sei que o Senhor está me sustentando. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias pelo teu conselho, tua palavra vai me guiando, me fortalecendo, me conduzindo ao longo da vida, e depois, quando ela termina, me recebes na glória. Olha o contraste. O ímpio
ele é de súbito assolado e tomado de terror por Deus, por causa do juízo. Mas o justo, ele é recebido na glória. Esse é o contraste. E aí, versículo de número 26, ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração, minha herança para sempre. Enquanto o justo tem uma herança para sempre, depois dessa vida aqui, o contraste é o ímpio para sempre aterrorizado. Esse é o contraste. Então, a gente vê no Antigo Testamento, por esse e outros textos, que existe claramente a ideia da existência contínua de uma pessoa após a morte. Tanto o ímpio quanto o justo. Então, fazer uma argumentação com base na palavra Sheol, dizer que ela não é suficiente para demonstrar essa existência continuada após a morte, que, portanto, é possível que a pessoa, que a Bíblia esteja ensinando, simplesmente a pessoa quando morre, ela é sepultada e fica na condição de morto, isso é falacioso. Porque existe claramente no Antigo Testamento a ideia de dois destinos eternos. Isso é claro. Então esse é um argumento falacioso. Argumentam também em cima da palavra do termo Hades. O Novo Testamento ensina que o homem ímpio não deixa de existir após a morte e que ele tem dois destinos: ou o paraíso, ou o seio de Abraão, o justo, ou o Hades, ou como as nossas Bíblias traduzem, o inferno. Hades é a tradução que os judeus escolheram para o termo Sheol. O conceito de Sheol no Antigo Testamento referia-se muito claramente a essa ideia, da morte e da sepultura. No entanto, quando a gente acompanha o desenvolvimento da revelação bíblica, nós percebemos nos escritos judaicos do período anterior ao Novo Testamento que claramente os judeus usavam a palavra Sheol para falar do inferno, referir-se ao inferno. Claramente. Também, dentro de um contexto específico, onde eles estavam dando a entender a existência do ímpio em condenação eterna após a morte. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, eles usam a palavra Hades para se referir a essa mesma existência dos ímpios após a morte em estado de punição. Então, por exemplo, Lucas, capítulo de número 16, nós temos a referência certamente mais clara do Novo Testamento, onde essa palavra é usada, que é a história de Lázaro e do rico. O texto diz assim, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo morre e é levado por anjos para onde Abraão estava. Seio de Abraão. A glória que o salmista Asaf refere-se no Salmo 73, para onde Abraão já tinha ido. O texto continua dizendo, morreu também o rico e foi sepultado. E aí o versículo 23 começa assim na tradução, no inferno, e no grego aqui é Hades. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, e então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Observe então que o texto claramente apresenta para nós dois destinos na eternidade, após a morte. O céu, a glória, o seio de Abraão, onde Abraão já está, para onde Lázaro foi, e o Hades. E o Hades aqui não é sepultura apenas, equivalente a Sheol, mas referindo-se apenas à sepultura. Não, o texto traria uma redundância.
O texto diz assim: morreu rico e foi sepultado. No Hades, se for sepultura, na sepultura. Não, ele está falando de outra realidade. Está falando do estado de morte do corpo do rico. Por quê? O texto diz que no Hades estava em tormentos. Observe a consciência desta pessoa. Ela está consciente e está em sofrimento, em angústia, em tormentos. Observe o texto: levantou os olhos e viu. Olha o estado de consciência, as capacidades comunicativas, olhar, ver, compreender. Versículo 24: e clamando disse, falar, fazer uma petição, plena consciência. É isso que o texto está mostrando para nós aqui. Então, quando a gente olha para esse texto, Hades, aqui, traduzido como inferno, é uma tradução adequada, considerando inferno como o local para onde os ímpios vão para serem castigados, ao serem condenados pelos seus pecados. É um lugar de consciência, é um lugar onde pessoas sofrem, sentindo, experimentando, lamentando. Isso é muito claro no texto. Mas as pessoas que se opõem, a esse ensino da Escritura argumentam que esse texto que nós lemos é uma parábola de Jesus. E dizem o seguinte: sendo uma parábola, a gente não pode fundamentar uma doutrina tão importante numa parábola. Em primeiro lugar, é bastante questionável que esse texto seja uma parábola. Porque Jesus não conta uma história aleatória, ele cita nome, por exemplo, no caso de Lázaro. Isso indica para nós que Jesus está contando um evento real, uma situação real. Mas mesmo que esse texto fosse uma parábola, a história, então, que Jesus estaria contando, ela é anunciada no ensino de Jesus para levar exatamente as pessoas que estão ouvindo a considerar a diferença no destino eterno do ímpio e do justo. É para isso que está aí esse texto. Se você diz que, não, a pessoa quando morre, ela simplesmente deixa de existir, ela está no Hades, no sepulcro, sepultada, o corpo, e acabou, essa parábola ela não tem mais sentido nenhum no seu contexto, ela não tem ensino nenhum, ao contrário, ela fica uma parábola confusa. Jesus fica parecendo um mestre sem sabedoria. Então, as pessoas que defendem esse tipo de postura de que não há condenação, os ímpios, eles serão simplesmente destruídos, e vão ser sepultados e acabou. Isso é um falso ensino. A Bíblia ensina a punição eterna. E isso harmoniza-se com o ensino da Bíblia. Por exemplo, lá em 2 Pedro 2,9, Pedro fala dessa condição. Ele diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. O que Pedro está dizendo? Que Deus reserva sob castigo para o dia do juízo. Ou seja, o juízo ainda vai vir, mas os injustos, eles são guardados já em castigo, sob castigo. Essa é a descrição aqui que Pedro está dando. Ou seja, as pessoas que partem desse mundo sem arrependerem dos seus pecados, sem buscarem salvação em Jesus Cristo, elas vão para o inferno. E lá estão sob castigo até o dia do juízo. É isso que Pedro está dizendo para nós. Uma outra palavra que é usada por essas pessoas para defender, ou negar a condenação eterna, é uma abordagem que fazem do termo Guena, que geralmente é traduzido também na Bíblia, no Novo Testamento, por inferno, referindo-se ao lugar de punição dos ímpios. Essa palavra, Guena, é uma forma grega da expressão aramaica Gihinon, que significa Vale de Inom. E se você lembrar, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar que havia um vale ao sul da cidade de Jerusalém, que tinha esse nome, o Vale de Inom. E ali foi, em alguns momentos tristes da história do povo de Israel,
praticado cultos abomináveis, cultos pagãos. Entre esses cultos, chegaram a oferecer crianças, filhos em sacrifício ao deus amonita Moloque. A gente lê isso lá no livro de Reis, né, segundo Reis, capítulo 16. Jeremias faz menção a isso no capítulo 32, versículo 35. Então, nesse vale aconteceu essas coisas abomináveis. Esse local, posteriormente, passou a ser uma espécie de lixão de Jerusalém. Eles levavam o lixo para essa região e ali queimavam o lixo. E tornou-se um tipo, um símbolo do pecado e da maldição. O Guena, esse lugar. E essa palavra, então, passou a ser usada como designação para a maldição eterna, o fogo eterno, a condenação eterna, o lugar da punição eterna. Por exemplo, Mateus 5:28. Olha como que Jesus usa esse termo, e ele está falando claramente de um local de condenação eterna. E ele vai usar Guena como um símbolo disso. 5:29, vou ler 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Inferno aqui é Guena no grego. Jesus está usando dessa palavra que se tornou um símbolo da condenação, do juízo. Observe que o ensino é: se a pessoa está pecando através de seus membros, Jesus está dizendo que isso é tão sério, o destino que o pecado levará a pessoa é tão grave, que era preferível que a pessoa deixasse de ter um de seus membros do que for lançada inteiramente no Guena, na condenação, no inferno, por causa do seu pecado. O texto continua dizendo, versículo 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno, o Guena. Olha o que Jesus está dizendo, vê se faz sentido. Ah, não, Guena aqui não é o inferno, punição. Guena é lá o lixão de Jerusalém, é isso que Jesus está dizendo. Não, mas ele não está falando aqui de lançar o corpo de uma pessoa num lugar, num lixão. Ele está falando de quem peca. Qualquer lugar que a pessoa esteja, pode estar lá na Galileia, se morrer na Galileia, em pecado, distante de Jerusalém, não é que o corpo dela vai ser levado lá para o Vale de Inom, sul de Jerusalém, ser jogado lá sem nenhuma honra, sem nenhum respeito, sem nenhuma dignidade. O que Jesus está dizendo é, existe um lugar de condenação, um lugar de maldição, tipo o Vale de Inom, o Guena. Deus vai levar os pecadores para esse lugar. Então é melhor você perder até parte do seu corpo, mas viver uma vida reta e justa diante de Deus, do que você receber o juízo e a punição de Deus. Esse é o ensino que Jesus traz. Mateus 10:28, Jesus disse também, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, e aqui inferno é Guena, tanto a alma como o corpo. Observe, Jesus não está preocupado com um local físico onde o corpo seria depositado, o Vale de Inom. Ele está preocupado com um local para onde a pessoa vai, alma e corpo. Alma ao morrer nesse mundo, corpo depois da ressurreição dos mortos. Os ímpios ressuscitarão também e irão, continuarão na condenação com corpo e alma. É isso que Jesus está aqui ensinando. Mateus 18, versículo de número 8, nós lemos assim, portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. De novo, Jesus está dizendo, olha, o pecado é sério, gente. Trará a punição de Deus, fogo eterno.
Não é o Guena, lançar o corpo num vale, num lugar, e talvez ele queimar, e depois que queimou, acabou, consumiu. Não, fogo eterno, algo que vai te punir para sempre. E aí ele diz aí no versículo de número 9, seres lançados no inferno de fogo, na guena de fogo. Ou seja, Jesus não está falando de um lugar em Jerusalém. Isso é um símbolo do lugar para onde vão os ímpios e serão ali punidos, condenados. Marcos capítulo 9, versículo 43, nós lemos também assim: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. De novo, aqui é Guena, o inferno aqui é Guena. E Marcos está dizendo que Jesus ensinou, olha, não facilite para ir para lá, para esse lugar, porque é um fogo inextinguível, ou seja, você vai entrar numa condição sob o juízo de Deus da qual você nunca vai sair. É inextinguível. E aí ele traz essa figura onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É uma figura do tormento infindável que essas pessoas viverão. Esse ensino é reforçado por outros textos aí da palavra de Deus. Eu não vou ler mais textos nesse sentido, eu acho que é o suficiente. Mas há vários outros na Escritura Sagrada que vão tratar dessa realidade de que sim, pessoas ímpias quando morrem, elas vão para o castigo eterno. Para o Hades, para o Guena, vão para o inferno. Essa é o ensino da Escritura, claro. Além disso, essa ideia de aniquilação ela é contrária à linguagem da Bíblia. Nós já passamos aí por alguns textos onde Jesus fala do fogo inextinguível, do fogo, castigo eterno. É uma linguagem onde, para fazer sentido, a existência da pessoa tem que ser contínua, eterna. Como é que alguém vai para o castigo eterno se ele não sofre castigo por toda a eternidade? Então aquele castigo não é eterno. Como é que alguém vai para o fogo eterno, o fogo inextinguível, se ela não fica ali naquela condição? Então não faz sentido isso. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, eu quero que vocês acompanhem aí na projeção esse texto conosco. Apocalipse 14, eu vou ler o versículo de número 9 em diante. A Bíblia diz assim, e observe a linguagem da Bíblia, como é clara. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Esse texto anuncia o fim daqueles que não serviram a Deus, se dobraram, a Satanás e todas as suas propostas aqui nesse mundo. E o versículo 11 fala, então, que essas pessoas estarão em uma condição de punição por causa do seu pecado. O texto diz no 10 que esse beberá do vinho da cólera de Deus. E aí o versículo 11 descreve essa condição assim: a fumaça do seu tormento só pelos séculos dos séculos. Olha a linguagem. Séculos dos séculos é uma expressão nas Escrituras para falar de algo contínuo e que se estende por muito, muito, muito tempo. Tempos incontáveis. O texto ainda diz assim, não tem descanso algum. Não é nem que o ímpio, ele vai para esse lugar e ele sofre ali por muito tempo, mas uma hora acaba. Não. Não tem descanso nenhum. Esta será a condição da pessoa para sempre. É isso que a Bíblia traz. Judas também, no seu ensino, ele usa uma linguagem que mostra a realidade da existência contínua do ímpio. Judas diz assim, no versículo 7 da sua epístola: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles,
seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que Judas está dizendo é o seguinte: Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus, fogo. Deus usou aquilo como exemplo do fogo eterno, que ele trará sobre os ímpios, como punição aos ímpios. Então, essa ideia, esse conceito, ele não se harmoniza com uma observação real da Bíblia. Quem ensina essas coisas, na verdade, estão contrariando a palavra de Deus. Estão sendo contumazes com o ensino da palavra de Deus. E tentam usar de argumentos mirabolantes para tentar dar ou justificar a sua crença. Mas tem uma outra objeção à doutrina da condenação dos ímpios, que é chamado de universalismo, que significa a salvação de todos. Isso também é uma falsa doutrina. Quem ensina isso é um falso mestre. E a sua destruição não tarda, a não ser que se arrependa. Essa doutrina da salvação de todos, ela tem origem lá no século III. Um homem muito conhecido na história da igreja chamado Orígenes. Ele ensinava que ao final todo mundo vai ser salvo, até o diabo e os demônios. Até o diabo e os demônios. E alguns têm levantado essa objeção de uma forma bonita, rebuscada, aparentemente assim, compassiva e coerente. Palavras fictícias, como Pedro diz. E o argumento dessas pessoas é mais ou menos assim, sempre vai nessa linha. Olha, se você observar a Bíblia apresenta um Deus que é amoroso e compassivo. Há uma tensão entre um Deus que ama e é cheio de compaixão com a ideia de punição, de condenação eterna. E, portanto, de existência contínua do mal para sempre. Porque Deus não é amoroso, compassivo e onipotente. Ele puniria pessoas dessa forma? Se ele é onipotente, ele não ia vencer o mal e acabar com o mal de uma vez por todas. Ele vai permitir que em algum lugar o mal continue existindo para sempre. E aí, parece coerente, parece uma mensagem condizente, lógica. Pessoas dizem, isso é contraditório, é indigno de Deus isso. Como é que pode haver pessoas sem restauração e maldade eterna? Isso é uma prova da incapacidade de Deus vencer o mal. Como é que pode Deus punir eternamente pessoas? Isso é maldade, sofrimento para sempre. Deus é amor. Vamos tratar dessas questões aqui. A ideia, irmãos, de que o amor é incoerente com punição e castigo, e, portanto, se Deus ama, Ele não vai punir, Ele não vai castigar, Ele não vai condenar pessoas à perdição eterna. Essa é uma ideia que só se sustenta baseada na distorção de valores e de justiça. Você só consegue achar lógico para esse argumento se você põe de lado valores como justiça e como a bondade de Deus. Punir o mal, irmãos, castigar o mal, vingar a injustiça feita, isso não é maldade, isso é justiça e bondade. Então as pessoas, quando elas falam assim, elas forçam os outros a enxergar e entender conceitos de forma subversiva. Ah, se ama, não vai punir. Não, é o contrário. Se há maldade, então o certo é haver justiça. A bondade é reprimir o mal. Esse que é o conceito. Mal é a rebelião, é a injustiça, é a opressão, é o engano. Por exemplo, um falso mestre que começa a pregar e desviar pessoas de Cristo, enganar pessoas e levar para a perdição,
Isso que é maldade. Punir o que essa pessoa está fazendo e a influência dela negativa sobre a vida dos outros, isso não é maldade, isso é bondade. Então há uma distorção aí de valores nessa proposta. E eu quero que vocês observem comigo aqui, 2 Pedro 2, versículo 1, final aí do texto, nessa frase que a gente está partindo dela para estudar e compreender o ensino e a mensagem da Bíblia. O texto diz assim, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Importante aqui. Nós estamos vivendo uma época de distorção de conceitos e valores, irmãos, onde as pessoas têm assumido a ideia que reprimir o mal é crueldade. Nós temos visto isso crescer na sociedade, está sendo ensinado. Nós não podemos colocar pessoas na cadeia, né? Nós não podemos punir pessoas, nós temos que tratá-las com amor, recuperá-las, resgatá-las, etc. Se você aprisionar alguém, se você punir alguém, aí você está fazendo mal à pessoa, não pode ser injusto com a pessoa. Quem tem o direito de punir alguém, de aprisionar alguém? Isso é uma distorção de valores. Olha o que a Bíblia traz aqui. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A responsabilidade é de quem? É de quem pune, ou a responsabilidade é daquele que é punido, que ao fazer o mal, ele traz sobre si mesmo repentina destruição. A responsabilidade é de quem faz o mal. Então, se existe algo de ruim, de sofrimento, de temível, quem é o culpado não é a autoridade que refreia o mal, que faz a justiça, mas é a pessoa que cometeu a injustiça. Se ela escolheu fazer o mal, se um falso mestre escolheu negar o evangelho, ignorar a Bíblia, usar o nome de Deus para enganar pessoas, para viver todos os seus desejos gananciosos, e ele não se arrepender, ele será punido por isso, e a responsabilidade desse sofrimento, dessa punição, é ele próprio, porque ele trouxe sobre ele mesmo repentina destruição. A culpa é dele. Esse é o conceito aqui da Escritura. E a gente precisa entender isso, porque nós estamos vendo uma sociedade onde essas coisas estão distorcidas. Quer ver um exemplo de como que essa coisa está distorcida? A palavra de Deus fala claramente que existe uma realidade onde é cabível a autoridade paterna punir os seus filhos por causa de rebelião, desobediência. Isso é Bíblia. E nós estamos vendo uma época que as pessoas dizem assim, nossa, que maldade, né? Um pai que pune o filho. A maldade está no filho. Se ele levou a situação até um ponto onde precisou de ser punido, ele trouxe sobre si mesmo o castigo, a responsabilidade dele. Então a gente precisa entender esses conceitos e esses valores que têm sido distorcidos em nossos dias pela sociedade. Então, irmãos, punir a maldade não é maldade em si, é justiça. Não é ausência de bondade e amor punir o mal. A ausência de bondade e amor é a ausência de punição do mal. Essa que é a realidade. Então é enganoso essa ideia de que Deus, por amar e ter compaixão, né, isso não condiz com a ideia de condenação. Condiz sim, porque o responsável por isso é quem cometeu os pecados. Deus, em bondade e injustiça, está apenas agindo adequadamente. Mas há uma segunda argumentação aqui em favor dessa ideia de salvação de todos, por causa do amor de Deus, né, da compaixão. O amor de Deus, irmãos, e a compaixão de Deus por cada pecador é real. Isso é real na Escritura. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O Senhor Jesus Cristo, diante daquela multidão, lá em João capítulo 6, que depois o rejeitou, quando ele pregou para elas trabalhar pelas coisas que persistem para a vida eterna, não pelas que perecem, a Bíblia diz que a multidão o deixou, ficou ele só com seus discípulos.
Mas Jesus multiplicou pães para aquela multidão. O texto vai dizer que Jesus fez porque ele teve compaixão deles. Então é real a compaixão de Deus pelos pecadores, o amor de Deus pelos pecadores. Porém, isso não é tudo sobre Deus. Esse Deus que ama e que é compassivo, ele também é santo e pleno em bondade. E por isso, ele é um justo adversário do mal. Deus é adversário do mal. Amor e compaixão são reais e Deus, por amor e por compaixão, intenciona o resgate e a salvação dos pecadores. Porém, uma vez que os pecadores assumem a postura de indiferença para com Deus, seguem praticando a injustiça, é devido e justo que seus males, seus pecados sejam punidos e sejam separados de Deus por sua iniquidade. Deus é luz e ele não pode conviver contra eles. Então isso é um fato. Deus ama e quer a salvação de pecadores. Porém, se os pecadores persistem num caminho de injustiça, Deus é justo e santo. E ele vai trazer a justiça a esses pecadores. Ele é adversário do mal. Abraão entendia muito bem esse caráter de Deus. Se você se lembrar, texto lá de Gênesis 18, eu trouxe ele aí também, eu vou ler apenas o versículo de número 25. Mas Deus começa a revelar a Abraão o que ele vai fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E em Sodoma e Gomorra está morando o sobrinho de Abraão, Ló, que Pedro mesmo vai dizer aí no texto que nós lemos, né, mais adiante, versículo 7, 8, que era um homem justo. E Abraão começa a argumentar com Deus. Se Deus destruiria Sodoma e Gomorra, se era justo isso, diante do fato de que Deus é alguém que não pode conter a injustiça, né, fazer injustiça. Olha o que diz lá o texto, versículo 25, diz assim, palavras de Abraão ao Senhor: longe de ti o fazeres tal coisa no versículo anterior é destruíres o ímpio junto com o justo, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti não farás justiça ao juiz de toda a terra. Então, observe, Abraão tinha confiança na justiça de Deus. E ele então diz, olha, Senhor, eu sei que se tiver um justo ali, você não vai destruir ele junto com o ímpio. O Senhor é justo, seu compromisso é com a justiça. E essa justiça que serviu de base para livrar Ló, os anjos foram lá, tiraram Ló pela mão antes da destruição, arrastaram ele para fora da cidade, é a mesma base para condenar os ímpios. Os que ficaram lá e foram destruídos por Deus, porque Deus é justo. A mesma base. Então a gente precisa entender isso. Então, às vezes, as palavras ditas, elas soam agradáveis, aprazíveis. Não, Deus é amor, Deus é compaixão. Ele não pode agir assim com tanta dureza. Pode, porque além de ser amor e compaixão, Deus é justiça. Ele vai punir o mal. A palavra de Deus mostra também que Deus tem compromisso com essa justiça. A Bíblia diz lá em Apocalipse, eu não vou ler aqui, mas que as almas que morreram perseguidas aqui nesse mundo, elas estão aí sob o altar e clamando a Deus por justiça. Até quando, soberano Senhor, não vais vingar o nosso sangue aos que estão na terra? E a palavra de Deus diz que o Senhor responde assim, aguarda um pouco, ainda tem que se completar, mas eu vou vingar. A injustiça não vai ficar assim. Eu vou vingar. Então Deus tem um compromisso com justiça. A palavra de Deus ensina que Deus busca a sua glória. E a gente precisa entender que Deus, será que ele seria realmente glorioso, digno de toda honra, todo louvor, toda exaltação, se ele permitisse e mantesse o mal sem paga, sem fazer justiça? Se chegasse no dia do juízo e Deus simplesmente falasse assim, olha, eu não vou punir os pecadores que não se arrependeram, todo esse mal que fizeram, toda a perseguição, todas as injustiças, todas as almas que eles desviaram para o inferno com o falso ensino, eu não vou punir nada disso. Deus seria digno de glória? De forma alguma.
De forma alguma. Pensa, qualquer juiz que, podendo fazer a justiça, tampa os olhos para ela e promove o mal, privilegia o injusto, aplica a lei com parcialidade, torce o direito, é vergonhoso. Perde a moral. Deus tem compromisso com sua glória. Ele jamais fará isso. E existe uma outra realidade sobre Deus que a gente precisa entender. Às vezes essa ideia de amor é uma ideia assim, muito humana, de dependência e de tolerância com os erros uns dos outros. Não tem aquela realidade, né? Olha, as pessoas falam, né? Amor de mãe não tem igual. O sujeito pode ser mal, vai preso, a mãe vai visitar ele no presídio. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é santo. E ele sabe separar o que é justo do que é injusto, o que é puro daquilo que é detestável. O amor e a compaixão dos homens não é o parâmetro ideal, perfeito para entender o amor e a compaixão de Deus. A Bíblia diz que Deus ama os pecadores apesar de seus pecados, mas não fará vistas grossas. Se o homem não se arrepender, Deus já tem a sua espada afiada, é o que diz o Salmo 7. Olha, eu amo, mas eu estou disposto a amá-lo e manter comunhão com você em justiça. Deus é como um pai que diz para o filho assim: você muda a sua vida e eu te recebo aqui na minha casa, te abençoo, te protejo, mas você muda a sua vida. É assim. Além disso, a palavra de Deus, ela em lugar nenhum aponta, ensina uma salvação universal de todos. O texto que nós estamos lendo é um texto que fala abertamente da condenação, né, dos falsos mestres. Outros textos que nós lemos aí no Evangelho de Mateus fala a respeito da condenação, do inferno, do juízo. Eu não vou ler, então, a ideia, né, de condenação é a ideia presente na Escritura. Então, uma ideia de salvação universal não condiz. Olha comigo apenas o texto aí de Mateus, capítulo de número 25. Jesus fala aqui do juízo. O que acontecerá no juízo? Eu quero que você observe que está presente na mensagem de Jesus um vislumbre de que no dia do juízo terá pessoas condenadas. O texto diz aí, Mateus 25, 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No dia do juízo, o rei, Jesus, em juízo, vai dizer para um grupo, vai ter um grupo lá onde ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou seja, a ideia de salvação universal de todos no final, porque Deus é amor, não é bíblica. Deus é justo e fará justiça. E isso é bom. Isso é bondade. Texto de 1 Coríntios capítulo 3. Importante a gente passar por ele, porque algumas pessoas têm usado esse texto para defender a ideia de salvação universal. 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz lá no final, versículo 15, assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Algumas pessoas dizem: está vendo? A Bíblia diz que vão ser provados, podem ser reprovados no teste, mas a pessoa vai ser salva como que através do fogo. Todo mundo no final vai ser salvo. Talvez salvo por misericórdia e amor, não vai ter méritos, mas vai ser salvo. Mas se tirar o texto do contexto, no versículo de número 9, o apóstolo Paulo está falando de pessoas salvas que trabalham no reino, que promovem a causa de Cristo. Versículo 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós somos cooperadores de Deus, nós estamos trabalhando no reino de Deus. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, no qual é Jesus. Nós temos que trabalhar em cima da mensagem de Cristo, da pessoa e da obra de Cristo. É assim que nós promovemos a causa de Cristo aqui nesse mundo. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo.
qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O que a Bíblia está dizendo é que tem pessoas que são cristãos e que estão vivendo a sua vida e com respeito à causa de Cristo não estão edificando nada de valor que vai ficar na eternidade. Deus vai provar e vai falar assim, ó, você foi salvo em Jesus Cristo, mas sua entrega a Cristo, a minha causa, promoveu muita coisa não. Enquanto que outros, Deus vai provar e vai louvar as pessoas e dizer, olha, você serviu fielmente. A sua vida, a sua entrega foi de uma dedicação valorosa. É isso que o texto está mostrando para a gente aqui. Então o texto não está falando aí de salvação, né, de todos. Isso é um argumento inválido, uma distorção do texto. Se esse argumento fosse válido, a conclusão de Orígenes seria correta. Se Deus é amor e compassivo e onipotente, então ele não pode punir o mal, fazer o mal, né, trazer castigo sobre os outros, e ele não pode manter o mal existindo por toda a eternidade, mesmo que num lugar distante. Isso seria uma prova da sua incompetência, da ausência de onipotência. Então, demônios e o próprio diabo também teria que ser salvos. Porque se todos os homens fossem salvos, mas o demônio e o diabo não, continuaria uma prova da incompetência, né, de Deus quanto ao seu poder para vencer o mal cabalmente, etc. Então o argumento de origem seria válido, mas a Bíblia ela não aceita isso hora nenhuma. Hebreus capítulo 2, olha o versículo de número 16, diz assim, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A Bíblia é muito clara, Deus não dará socorro nenhum a anjos. Deus socorre a descendência de Abraão. E observe que esse texto ele é contra o universalismo em todas as formas. Não socorre os anjos que pecaram, têm seu destino eterno selado, punição eterna no inferno, mas também ele não socorre todos os homens. Perceberam aí? Ele socorre a descendência de Abraão. Existem homens, pessoas que não serão salvas e não serão socorridas pela graça de Deus em Cristo Jesus, porque rejeitam a oferta da salvação em Cristo Jesus, porque seguem falsos mestres, fazem essa escolha e não serão salvas. É isso que o texto está mostrando. Então essa ideia é uma ideia assim, totalmente descabida, contrária ao ensino da Escritura. Tendo estabelecido, irmãos, então essas coisas, que de fato a Bíblia ensina a condenação final dos ímpios, e que Pedro, aí na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele está trazendo isso para o contexto dos falsos mestres que atuam na igreja. Eu quero que a gente olhe rapidamente, então, lá em Pedro, alguns detalhes dessa condenação. Ela é justa, tem a ver com justiça. Versículo de número 3 diz assim, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. O que Pedro está dizendo é que Deus, na sua justiça, já estabeleceu os parâmetros para condenar os pecados. E o juízo já está lavrado a longo tempo. Não tarda, vai chegar, será aplicado. A condenação eterna, ela é certa. Outro detalhe, inescapável, observe, o texto diz aí no final do versículo 1, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É algo certo, vai vir. Pedro não disse assim, talvez uma destruição, possível destruição, não. As pessoas que assumem essa postura de falsos mestres, se elas não se arrependerem, o que elas estão trazendo sobre elas é destruição, é condenação. Isso é certo. Olha o final do versículo 3, como que é inescapável. O texto diz, não tarda, a sua destruição não dorme. Deus não deixará de fazer justiça. Deus não falar assim, mas eu amo tanto que eu vou esquecer o mal, eu vou agir como um juiz humano pecador. Não. A destruição não tarda, não dorme, ou seja, é inescapável. E ele fortalece esse ensino com 3 exemplos da punição. A punição dos anjos, a punição do mundo antigo e a punição de Sodoma e Gomorra. Versículo de número 4, ele diz, ora,
se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Aqui ele está falando de algo que já aconteceu no passado, da queda dos anjos. Apocalipse 12 narra isso. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e ele foi lançado do céu e arrastou a terça parte das estrelas do céu com ele, uma figura ali, né, de outros anjos que o seguiram. Deus não poupou. Deus já julgou algumas coisas de maneira certeira e definitiva, e Pedro está dizendo, esse é o nosso Deus, gente. A condenação é certa. Ele já fez isso com os anjos. Ele já os precipitou no inferno, já os entregou ao abismo de trevas. E eles estão guardados para o juízo do último dia. A palavra inferno, aqui no versículo de número 4, é o único lugar no Novo Testamento que essa palavra é usada. Ela é tártaro, que é um conceito grego. Na mitologia grega, havia o mundo dos mortos, dominado pelo deus Hades. E ali no mundo dos mortos tinha os lugares para onde iam as pessoas justas, corretas na sociedade, e as pessoas más, as pessoas injustas. E o Tártaro era o local no Hades mais profundo, onde iam as piores pessoas, onde os maiores sofrimentos, as maiores punições eram dadas, porque a sua vida foi muito injusta. E o que Pedro está aqui nos mostrando, ao lançar mão dessa mitologia, é que nessa punição que Deus dá, existe graus de sofrimento, e certamente o diabo e os seus anjos, que foi quem começou todo o pecado, começou no céu, eles estão no ponto mais profundo, mais terrível. São os que serão mais punidos, os que mais sofrerão. E aí o versículo de número 5, então, diz, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus já julgou o mundo uma vez, o mundo antigo, o mundo pré-diluviano. Chegou num ponto onde Deus falou assim, eu não encontro mais pessoas justas, tementes a Deus. Eu vou ser gracioso com Noé e sua família. Vou salvá-lo. E vou destruir todo o resto. E Pedro está dizendo, lembra? Deus já fez isso, gente. Ele vai fazer. Esses falsos mestres pensam que vão escapar. A destruição deles não tarda. O juízo deles não dorme. Vai acontecer. O outro exemplo, versículo 6, e reduzindo a cidade, Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Observe, Deus destruiu Sodoma e Gomorra e com isso ele as pôs como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Os falsos mestres, vivendo a impiedade, de usar o nome de Deus, pregarem mentiras, enganarem pessoas, pois Sodoma e Gomorra é um exemplo para essas pessoas. E não somente eles, mas todos quantos venham a viver impiamente. Se não se arrependerem, o juízo de Deus virá, isso é certo. Assim como Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, é certo. Então é isso que nós temos aqui no texto, a mensagem é muito clara, Pedro está dizendo assim, não duvide, não brinque, não haverá escape. O juízo de Deus, a condenação eterna virá. Diante desse ensino, então, irmãos, de que é certa e inescapável a condenação dos ímpios, o único caminho que resta ao ímpio é arrepender dos seus pecados. É o único caminho que resta. Caso contrário, a sua condenação é certa. Diante desse ensino, é necessário que as pessoas que promovem e apoiam falsos mestres e doutrinas se arrependam. E aqui tem uma responsabilidade para a igreja. Você identifica o falso mestre, lembra? Pela heresia, pelo ensino falso, pela conduta imoral, pela prática pastoral errada, gananciosa. Se você identifica uma pessoa como falso mestre, você não pode falar assim, mas eu vou continuar apoiando essa pessoa na igreja dela, porque eu gosto de algumas coisas lá, eu gosto do jeito dele, bastante carismático e etc. Não, essa pessoa está sob o juízo de Deus. Se você ficar promovendo isso, você estará sob o juízo de Deus junto com essa pessoa. Isso é grave. E é um juízo certo, inescapável. Promover o erro, dar dinheiro, repassar mensagens falsas de falsos mestres,
Isso trará condenação. Isso é grave. Nós precisamos, a postura correta da igreja é combater e opor ao erro. Em Apocalipse nós temos ali carta de Jesus Cristo à igreja, onde Jesus louva a igreja, disseram assim, olha, vocês identificaram a doutrina falsa e lidaram com esse povo da maneira correta, parabéns. Esse tem que ser o nosso compromisso. Caso contrário, nós estamos assumindo um caminho de injustiça com essas pessoas. E a condenação não tarda. Essa é a mensagem, Deus não vai deixar isso impune. Essa mensagem ressalta então a responsabilidade de quem nega e promove doutrinas contrárias à palavra de Deus, ao ensino bíblico, claro e que é condizente com o próprio caráter de Deus. Justiça, bondade, rejeição ao mal, oposição ao mal. Sabe, se você negar estas coisas, você vai estar se colocando em oposição a Deus também. E você é responsável por isso. Lembra o texto? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Não é que Deus vai fazer mal com alguém, pondo ela em sofrimentos eternos. Ela escolheu isso para si. A responsabilidade é dela. Você vai escolher isso para você? Ou você vai ficar bem esperto para tentar identificar falsos mestres, falsas doutrinas e não se relacionar com isso, não se aliar a essas coisas? A responsabilidade será sua. Que Deus nos ajude então, irmãos, a nunca promovermos o erro, nunca apoiarmos falsas doutrinas,